viaja comigo. Tem 3 filhas lindas. E estamos aí para servir o Cordeiro. Apocalipse capítulo 10. Não, estou brincando, não é Apocalipse não. Calma que não é daí Apocalipse ainda. Vamos ficar nos Atos dos Apóstolos até que o Apocalipse chegue, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, gente. Versículo 1 diz assim: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo responde: normal assim, normal. O Senhor pergunta: Cornélio? Ele diz: o que é, Senhor? Pode falar. Coisa normal assim que acontece, né, na vida das pessoas, né? O céu desce na terra, fala com o cara diz: não, pode falar. Deus, aleluia. E o anjo lhe respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. E Ele as guarda na memória. Aleluia. Agora, envia alguns homens a Jope e manda buscar Simão Pedro. Manda buscar Simão, também chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos da sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhe contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Já tive nessa cidade aqui em Jope, em Israel. E é justamente isso, daqui nasce o evangelho para o mundo ocidental. Daqui nasce o evangelho para os gentios. Dessa casa de Simão, aquele curtidor de couro. E eu queria falar um pouco disso aqui para a gente hoje, para o Senhor nos abençoar. Estou com uma palavra no meu coração e às dias. Na realidade, eu vou chegar em casa na terça-feira de noite. E nesse final de semana já tem o café com pastores lá em Itajaí, o tradicional café com pastores que começou lá em Itajaí há 23 anos atrás. Todo primeiro sábado do mês eu estou lá. Nesses 23 anos eu faltei 3 vezes o café. Uma porque eu estava na Polônia, em Auschwitz, fazendo uma conferência dentro do campo de concentração em Auschwitz. A outra porque eu estava em Israel para buscar uma profecia da lua de sangue, quando a lua de sangue veio sobre Israel. E a outra, eu não estava me sentindo bem e pedi para o Jackson pregar no meu lugar. As únicas 3 vezes que eu faltei ao café, nesses 23 anos. Porque para mim é um lugar muito profético, onde nós juntamos pastores de várias cidades, às vezes de vários países da América Latina, que vão lá no café nosso da manhã. E uma bênção. Irmãos, quando o Senhor diz: a sua oferta subiu como memorial diante de mim, o Senhor está dizendo o seguinte: eu guardo o que você faz na minha memória. Meu irmão, nós temos andado na terra e nós temos visto uma coisa: o mundo está em colapso, o mundo está em desequilíbrio. Você acredita nisso? Você está vendo o mundo em desequilíbrio? Eu não sei quanto a você, mas isso tudo é profecia bíblica. Eu não sei se você percebe, mas Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17, essas coisas estão se cumprindo. O Senhor falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Então nós não temos que procurar um lugar adequado para viver nesse mundo. Nós temos que viver nesse mundo de uma forma que o mundo a qual nós pertencemos se manifeste nesse mundo. Nós não temos que adequar as demandas desse mundo. Nós não temos que ser conduzidos pelas notícias desse mundo, porque tem uma profecia bíblica. O que te conduz é a profecia bíblica. Eu moro no Brasil, moro no sul do Brasil. O Brasil está vivendo dias difíceis, mas a nossa expectativa não está em Brasília, na capital do Brasil, e nem no presidente, e nem no próximo presidente, e nem no que vem depois. Nossa expectativa está na profecia bíblica.
Amém? Então as respostas que nós temos que dar é as respostas para aquilo que Deus disse, não para as demandas. Porque se você ficar dando respostas para as demandas, você vai cansar. Você vai cansar, porque tudo está acontecendo como Deus falou. Então nós temos que viver justiça. O que é justiça? Justiça é trazer equilíbrio para os lugares que estão em desequilíbrio. Quando eu uso a minha vida, quando eu uso a minha sabedoria, quando eu uso a minha busca, quando eu uso o meu entendimento, quando eu uso os meus recursos para trazer equilíbrio, eu estou praticando justiça. Fome é equilíbrio? Não, fome é desequilíbrio. Frio é equilíbrio? Quem morre de frio está em equilíbrio? Não, está em desequilíbrio. Solidão é equilíbrio? Não, é desequilíbrio. 8 milhões de pessoas que permeiam a face da terra e ainda tem gente que se sente sozinho. Então você vai perceber, nós produzimos alimento para 10 milhões, para 10 bilhões de pessoas. No mundo não tem 8 bilhões e tem gente morrendo de fome. E isso é desequilíbrio. Tudo isso são coisas que têm trazido desequilíbrio. Uma coisa é você lembrar do que Deus disse e fez, e trazer isso à sua memória. Outra coisa é Deus dizer assim: eu tenho lembrado do que você é para mim e do que você tem feito para mim. Outra coisa é você ouvir o Senhor dizendo. Uma coisa é eu vim aqui abrir a minha Bíblia e pregar sobre Deus. Outra coisa é Deus envolver os anjos, os demônios e dizer assim: vocês têm visto meu servo Jó? Deus faz um culto, convida a eternidade e diz: hoje eu vou falar de Jó. Já foi num culto que Deus prega sobre um homem? Nós viemos num culto que um homem está falando de Deus. Mas você já foi num culto onde Deus está pregando sobre um homem, dizendo assim: tens visto meu servo Jó? Não há homem na terra como ele, homem íntegro, reto, e me teme. Ele tem temor da vida dele. Um homem que é maravilhoso. Então o que eu faço, eu não devo fazer por descarrego de consciência, para descarregar minha consciência. O que Deus te chamou para fazer é para trazer equilíbrio. O Evangelho é para trazer equilíbrio. Alguém já disse isso, que o Evangelho não é hóspede de nenhuma cultura. O Evangelho é juiz de todas as culturas. Quando o Evangelho chega no lugar, ele traz juízo, traz justiça e traz juízo. Justiça para quem obedece e juízo para quem desobedece. Quando Moisés chegou no Egito para salvar o povo que estava clamando recebeu justiça. Os egípcios que estavam oprimidos receberam juízo. Porque sempre que Deus vai praticar justiça para um lado, o outro vai pagar a conta. A minha pergunta é: de que lado nós estamos? Porque sempre que Deus vai trazer justiça para alguém, alguém vai pagar a conta. Juízo e justiça são a base do seu trono. Juízo e justiça na casa do Senhor. Então como é que eu vivo nesses dias, pastor? Romanos 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Como é que eu vivo nesses dias, pastor? Alegre-se na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverem em oração. Está muito difícil? Está difícil, mas nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos conseguir entrar, nós não vamos conseguir nada nessa vida se a gente evitar correr riscos. Então esses dias, irmãos, nós precisamos correr riscos. Homens e mulheres de Deus não têm medo de correr riscos, desde que o que eles estejam fazendo estejam diante da vontade do Senhor. Amém, irmãos? Depois de você ler Êxodo 25, o Senhor estava construindo um tabernáculo. Ele chamou Moisés e disse: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer outra oferta não, só estou ensinando. O Senhor disse: me traga uma oferta, mas receba a oferta somente do homem cujo coração se mover voluntariamente. Moisés vivia na lei ou na graça? Na lei, mas a oferta ainda tinha que ser voluntária. Porque Deus não recebe nada obrigado de ninguém, irmãos, nem obediência. A lei é para cobrir, é para proteger o imaturo. A lei não é para proteger o maduro, porque o maduro não precisa de regra. O maduro obedece porque ele tomou juízo, ele tomou posições para obedecer.
Nós temos que entender que Deus tem um protocolo para a restauração, amém, irmãos? Nós precisamos saber que Deus tem um protocolo. Existe um protocolo de Deus para toda a restauração que Deus vai fazer. Existe um caminho para cumprimento de todo o propósito. Tudo que Deus faz é bom, mas tudo tem um princípio de funcionamento. E se você quebrar o princípio vai quebrar você. Se você obedece o princípio te protege, te prospera, te abençoa, te conduz. Mas se você quebra o princípio, também te quebra. Então eu vou te falar uma coisa. Eu estou falando de mim agora. Eu quero estar aonde Deus está, mas não quero mais estar onde Deus esteve. Eu quero estar aonde Deus está. Eu não posso estar levantando altares que foi o próprio Deus que derrubou. Tem alguns altares que é o próprio Deus que derrubou. E eu não vou levantar altares que o próprio Deus diz, não edifica mais aí. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus rejeitou Saul, mas Saul ainda ficou no trono 39 anos. E Deus já não estava mais com ele. Como é que o senhor está falando? Quando Deus rejeita Saul, Davi não tinha nascido ainda. Um amigo nosso chamado Martin Scott, ele mora na Escócia. Ele diz que Deus dá as coisas terminadas antes delas serem removidas. Tem coisas que Deus já terminou com elas, mas ainda não removeu. Por quê? Porque não nasceu aquilo que Deus está esperando que nasça. Isso não tem a ver só com pessoas, tem a ver com movimentos. Amém, irmãos? Deus rejeitou Saul e ainda ficou com ele 39 anos no trono. O que é que eu aprendo aqui? Que tem muitas coisas que Deus já rejeitou, mas ainda estão governando. Mas então por que Deus não derruba logo? Porque não começou a chover enquanto a arca não estava pronta. Nós somos construtores, nós precisamos pensar nisso, que nós também somos proféticos. Ou nós somos proféticos ou somos patéticos. Ou nós vamos ficar correndo atrás daquilo que Deus disse e obedecer, ou nós vamos criar as nossas próprias ideias e achar que Deus tem que se encaixar nela. Nós não fomos chamados para inventar, nós fomos chamados para descobrir as coisas que Deus falou. E o que Deus falou vai se cumprir em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu quero funcionar onde Deus está operando. Eu não quero funcionar onde Deus já operou e não quer mais operar. Eu não quero ter que edificar Jericó, quando ele disse não edifique mais Jericó. Eu não posso levantar altares que o próprio Deus derrubou. Amém? Então como é que eu faço? Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que a graça me dá a oportunidade de recomeçar. Mas eu preciso primeiro reconhecer o que Deus está tirando. Ninguém conta uma história com tanta credibilidade quanto ao que vive ela, irmãos. Por isso que Deus disse para Cornélio, manda chamar Pedro. Você é muito legal, Cornélio, você é um homem bom, você é um homem que as tuas esmolas sobem a mim, as tuas orações, eu quero ter uma aliança com você, mas manda chamar Pedro. Porque essa é a primeira lição de um homem e de uma mulher de Deus, é se submeter a outro. Manda chamar Pedro, ele vai te dizer o que fazer. Mas a gente diz, não, meu negócio é com Deus, não é com os homens. Nenhum homem está apto para ter negócio só com Deus. Desequilíbrio é fazer uma coisa que eu fui chamado para fazer junto e fazer sozinho. Tem coisas que eu fui chamado para fazer junto, eu não posso fazer sozinho. Porque isso só se faz junto. Como também tem coisas que é para fazer sozinho e eu quero fazer junto. Isso também é desequilíbrio. Manda chamar Pedro. Ele vai te ensinar o que você deve fazer. Ele vai te ajudar. Adão estava com Deus no jardim. Deus vinha todo dia no crepúsculo conversar com ele. Todo dia, no final do dia, Deus vinha. E aí, Adão, como é que você está? Está tudo bem? Quer que você botou nome em alguma coisa hoje? Eu botei, senhor, o nome daquilo lá é girafa, que é elefante. Tá legal, vai ficar assim então. Mas Deus disse, não é bom que ele esteja só. Mas Adão não estava só, ele estava com Deus. Mas Deus disse, não é bom que ele esteja só.
Então o que é que Deus está me dizendo? Que um homem só com ele ainda está só. Você precisa estar com outros homens, com outras pessoas, porque não tem nada mais curador do que relacionamento. Não tem nada mais curador do que construir com os diferentes. Não tem nada mais curador. Amém, irmãos? Não tem nada mais curador. Pessoas, eu vou te falar, elas vão cansar de só assistir pela internet. Pessoas querem estar juntas, elas querem ser tocadas. Elas querem ver quem está por trás daquilo. Nessa era digital, pessoas ainda querem a presença real, irmãos. Pessoas querem, a autenticidade vale mais do que alcance. Preservação, presença verdadeira, toque supera qualquer métrica artificial de engajamento. Como é que está o teu engajamento? Quantos seguidores você tem? Tudo isso é muito lindo, é muito bom quando se usa para fazer a obra de Deus. Mas as pessoas têm saudade de toques. As pessoas têm saudade de estar juntos. Essa saudade vai acontecer. A falta de comunhão na igreja já está gritando. A falta de comunhão da igreja já está gritando. Então se preparem. Se preparem. Amém, irmãos? Você não pode ser discipulado por influenciadores. Influenciadores não circuncidam corações. Então a falta de relacionamento já está gritando. Relacionamento cura. Diga para quem está do seu lado: relacionamento cura. Estou pregando para pastores, amém? Então diga comigo: caráter, compromisso, competência, compatibilidade. Irmão, caráter, o que é caráter? Caráter é o seu compromisso, é o que você mostra que tem caráter porque no seu compromisso você mostra que tem caráter. Caráter é o que você faz da sua vida. Por isso nunca ponha a competência na frente do compromisso e nem o compromisso na frente do caráter. Pessoas sem caráter não adianta cumprir seus compromissos. Não adianta, mas eu tenho competência. A sua competência sem compromisso também não serve. Compromisso é o que você faz com Deus e com o propósito de Deus. Vamos lá. Caráter é o quê? É o que você faz com a sua vida. Compromisso é o que você faz com Deus e com o propósito de Deus. Competência são as habilidades que você tem para lidar com esses compromissos. E compatibilidade, aqui que pega. Aqui que pega, é aqui que eu quero falar. Compatibilidade, eu falo mesmo. Compatibilidade é servir o mesmo propósito sem ser igual. Não precisa estar na mesma casa para ter a mesma causa. O que me une é a causa, não é a casa. Estamos em casas diferentes, mas temos a mesma causa. A casa pode mudar, mas a causa não pode mudar. Aleluia! O que nos une é uma causa eterna. Amém? Um parafuso sem uma porca, ele não cumpre o propósito. No Brasil, aqui não sei como que chama. No Brasil, quando você tem um parafuso que não precisa de uma porca, a gente chama ele de rosca soberba. Eu não sei como chama aqui, mas lá no Brasil é rosca soberba, porque ele não precisa de uma porca para ele rosquear, para ele cumprir o seu propósito. Então tudo aquilo que acha que pode fazer individualista, todo individualista que acha que pode fazer sozinho, é soberbo. É soberbo. Se cresces na vida sozinho, fizeste alguma coisa errada no caminho. Porque essa graça Deus não deu para ninguém. Por isso que Ele vem convidando: levai a carga uns dos outros, chorais com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Quando vocês se unirem, tem alguém um salmo, cante. Tem alguém um louvor, ministre. Alguém tem uma palavra, diga. Tem alguém oferta, dê. Faça alguma coisa juntos. É por isso que nós fomos chamados, amém. Amém, irmãos? Então, e são os soberbos que acham que não precisa de ninguém. No casamento, você casou com alguém igual?
Graças a Deus, eu não suportaria dois iguais. É diferente. Amém? Amém, irmãos? É diferente. Essa é a combinação perfeita, as diferenças. É as raízes e as asas. Na parábola do filho pródigo, o pai tinha dois filhos. Um tinha asa, queria voar, mas não tinha raiz. O outro, que estava em casa, tinha raiz, mas não tinha asa. Raízes e asas é a combinação perfeita para quem foi chamado por Deus. O caráter fala da raiz, a carisma, a unção. O poder de Deus fala das asas que Deus nos entrega para voar. Amém, irmão? Pastor Ulisses fala uma coisa interessante. Sabe o que é bom para suportar as tentações? É não viver sozinho. Sabe o que é bom para vencer as tentações? É não andar sozinho. Pior do que não ser é ser para si mesmo. Pior do que você não ser é você ser para si mesmo. Então a pergunta é: para quem você é o que você é? Então o que é para fazer junto eu não posso fazer sozinho, isso é desequilíbrio. Irmão, amizade é o amor mais raro que existe. Construir amigos. E às vezes parece que no ministério o cara que tem outra igreja, ele é meu concorrente. Na minha época a gente cantava: não importa a igreja que tu vê, se atrás do Calvário tu está. Hoje importa. Importa até por alguns motivos. Eu fazia um programa de rádio há 20 anos atrás em Itajaí, e eu dizia, pregava o evangelho, dizia: agora procure uma igreja perto da sua casa. Hoje não dá mais para dizer isso. Hoje não dá mais para dizer procure uma igreja perto da sua casa. Hoje eu digo, procure uma igreja perto da Bíblia. Procure uma igreja biblicista, cristocêntrica, onde todos apontam para Cristo, onde todos estão carregando a mesma coisa que é Cristo. Ai, pastor, mas é difícil. Irmão, o Davi que estava na caverna, morando na caverna, era amado por todo mundo, menos por Saul. Mas o Davi que começou a reinar em Hebrom já não era amado por todo mundo. Quando ele começou a reinar em todo Israel, ele também não foi amado por todo mundo. À medida que você vai crescendo, tem gente que vai perdendo o amor por você. E é normal, a pessoa vai perdendo o amor. É ou não é? Então faz parte. Cada vez que Deus vai te colocando em lugares mais altos, você pode também ser odiado por alguém. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que você é, sem você ter que falar o que você faz, esse realmente é você. Esse realmente é você. Quem você é, sem ter que apresentar o que você faz, esse realmente é a sua identidade. Isso realmente é você. Amém, irmãos? O evangelho está além ou aquém daquilo que ainda nós acreditamos, irmãos. Irmãos, o homem que escreveu na Bíblia, não matarás, ele já tinha matado um homem. Deus pega a canção de um adúltero, o Salmo 51, e bota nas escrituras como um salmo de consolo. Então tem algumas coisas que Deus faz que a igreja não aprova. Às vezes eu penso que Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio. Ela quer cobrar o caminho que Jesus fez. Ela quer cobrar algumas coisas que Jesus não cobra, que Jesus... Irmãos, a agenda de Deus para a terra ainda é restauração e perdão. A agenda de Deus para o mundo, amém? Então quando você entra com a sua humildade, Deus entra com o seu poder. E esse poder vai gerar entendimento. Muitas vezes você está num lugar e a sua mensagem está em outro. Muitas vezes você não está no mesmo lugar daquilo que você está dizendo. Talvez esse seja o grande desequilíbrio, a falta de relacionamento. Manda chamar Pedro correndo. O que você está fazendo é evidente, o que você está fazendo é relevante, o que você é relevante, mas você não pode fazer sozinho. Manda chamar Pedro. Alguém precisa enfiar o dedo no seu nariz. Eu falei aqui ontem, sabe quem é que tem mau hálito? É quem não tem amigo.
Quem tem amigo não tem mau hálito, porque o amigo avisa. Eu disse, rapaz, tá brabo o negócio aí, mano. Acho que você comeu a minha meia. O amigo avisa. Então, o que falta em muitos ministérios? Amigos, irmãos. Tem ministérios que têm dinheiro, tem relevância, tem bons templos, tem boas ações, mas não tem amigos. Não tem amigos. E em Provérbios 19, está na Bíblia, diz que aquele que se isola busca sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é comunhão. A sabedoria de Deus é coletiva. Quando Deus cria, Ele diz, façamos, pluraliza a criação. Façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. A oração é, Pai nosso, que estás no céu, o pão nosso. Então, se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo deveria padecer. E não ir para a internet bater no irmão que pecou. Ele está falando, irmãos. Então nós queremos um avivamento. Esse avivamento não virá nunca. Avivamento vem em corações quebrantados e compassivos, em mentes que têm compaixão, homens e mulheres que investem no corpo morto de Cristo, como José de Arimateia diz, me dá o corpo, mas está morto, me dá, eu quero investir nele. Homens que querem lavar o corpo morto, perfumar o corpo morto, envolver o corpo morto no lençol de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Agora, quem quer investir no corpo morto? Quem é que vai investir num corpo que não faz mais milagre? Quem é que vai investir num corpo que não multiplica mais alimento? Quem? Eu vou dizer quem? Quem acredita que Ele vai ressuscitar? Quem acredita que Ele vai ressuscitar? Deus está levantando homens e mulheres que vão investir no corpo morto de Cristo. E enquanto você achar o corpo morto, lava ele, perfuma ele, envolve ele no lençol de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Não, mas o corpo morto. Não, irmão. Deus falou para Moisés, vou destruir esse povo. Depois você lê Êxodo 31, Êxodo 32, Êxodo 33 e Êxodo 34. Você vai pegar ali. Deus fala para Moisés, vou matar esse povo, vou destruir esse povo, que eu estou arrependido de ter feito esse povo. Ô povo miserável. Ô povo que você está aqui comigo, eles estão lá adorando bezerro de ouro. E o povo, interessante que o povo nem pediu um bezerro de ouro. O povo pediu para Arão, dai-nos deuses. Dai-nos um Deus que tirou do Egito. Arão que deu o bezerro de ouro. O povo não pediu um bezerro de ouro. O povo disse, dai-nos um Deus. Porque o povo sempre adora o Deus do seu líder. Se o Deus do líder é dinheiro, o povo vai adorar dinheiro. Se o Deus do líder é soberba, o povo vai adorar soberba. Se o Deus do líder é vaidade, o povo adora vaidade. O povo adora o Deus que você dá para eles adorar, pastor. Se você der bezerro, eles vão adorar bezerro. Mas se você apontar para ele, o povo vai adorar a Deus. Dê para o povo um Deus correto. Dê para o povo Deus que é Deus. O povo não pediu bezerro. E Deus disse, vou destruir esse povo, Moisés. Vou acabar com esse povo. E Moisés pulou na frente e disse, te arrepende agora, Deus, do que tu falaste. E Deus, vou matar, eu não quero mais. E Moisés convidou Deus para aceitar Jesus. Moisés disse, Deus aceita Jesus agora. Deus te arrepende agora. E Deus disse, e Moisés começa a pregar para Deus. E diz, Deus, lembra-te, lembra-te do que tu falaste a Abraão. Lembra-te do que tu falaste a Isaac. Eu fico imaginando Deus dizendo, é verdade, Moisés, ainda bem que tu está aqui para me lembrar, rapaz.
Eu tinha esquecido. Meu Deus, que como é bom ter um cara que nem você no púlpito pregando, Moisés. Rapaz, você está aqui, você me lembrou. Não, e mais incrível que está escrito assim: então Deus se arrependeu daquilo que havia dito. Esse arrependimento não é por ter pecado, não é um arrependimento que está no campo do pecado, está no campo de voltar atrás. Aí você fica gritando de público: Deus não volta atrás. Quem não volta é você, Deus volta assim. Sabe o que me impressiona? É quando Deus diz assim: vou destruir esse povo, vou matar esse povo. Você acha que Deus quer destruir alguém, irmão? Não. Quando Moisés disse assim, pulou na frente e disse: Senhor, te arrepende. Deus não quer destruir ninguém, Ele está procurando alguém que se importe com o povo. Ele está procurando alguém que pula na frente e diz: Deus, é comigo aqui, deixa comigo que eu vou resolver. Deus não quer matar ninguém, irmão, não quer destruir nada. Quem quer é você, Deus não quer. Ele está procurando alguém que se importe. Sabe quem Deus vai usar nas próximas estações? Quem se importa. Quem se importa. Quem pula na frente e diz: Deus, deixa comigo, eu vou resolver. Eu vou ajudar, Senhor. Eu vou investir, eu vou ir. Eu vou ir. Eu vou ir. Cadê os homens que vão pular na frente e vão dizer: Deus, não destrói não. Irmão, olha a proposta que Deus faz para Moisés. Deus diz assim: Rafael, vou destruir esse povo, vou levantar você, vou começar de novo com você. Irmão, eu conheço pastor que, se Deus faz uma proposta para ele dessa forma, diz: vou acabar com todas as igrejas da cidade, só a sua vai ficar de pé. Ele diz: oh Deus de milagres, Deus de visão. Mas não, Deus fez uma proposta para Moisés e ele disse: não, eu não quero. Eu quero que o Senhor salve o povo. Mas você vai ser grande. Não, eu não quero ser grande se o Senhor não salvar o povo. Não, mas eu também não vou enviar um anjo. Não, eu não quero anjo. Se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Eu vou fazer milagres no meio de vocês, eu vou fazer curas no meio de vocês, eu vou levantar vocês com poderes. Não, eu não quero. Se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Então o que eu faço? Me mata, risca o meu nome do teu livro. E Deus disse: é ele, é o cara, é o meu garoto. Mas eu vou te dar maior. Não, eu não quero. O que você quer? Eu quero que o Senhor salve o povo, que o Senhor perdoe o povo. E Deus disse: ele é o meu coração. Achei alguém que tem o meu coração. Eu procuro um homem que fique na brecha, para que eu não destrua a cidade, mas ninguém encontrei. Eu não estou procurando alguém que está dizendo: eu não como coisa imunda. Eu não estou procurando alguém que diga: está amarrado, isso aí não é de Deus. Eu estou procurando alguém que reconheça que não chama de imundo aquilo que eu santifico. Que não chama de imundo. Mata e come, Pedro. Eu estou amarrado, não vou lá não. Vai na casa de Cornélio. Não vou não. Esse povo aí não merece. Não, Pedro, não é que merece, eles precisam, vai lá. Não, eu não como coisa imunda. Pedro, para de chamar de imundo aquilo que eu santifico. É imundo para você que faz acepção de pessoas. Eu não faço. Eu quero salvar todos. Até as pessoas que você odeia, eu quero salvar. Essa que você pensou nela agora. Você quer aplicar remédio nos outros, mas remédio que você mesmo não toma. Aplique primeiro em você. Tome o mesmo remédio que você está oferecendo para os outros. Dê as mesmas ofertas que você está convidando os outros para dar. Faça as mesmas ofertas. Faça as mesmas entregas que você cobra do povo. Deus não tem propósito com o povo. Ele tem propósito com os discípulos. Por isso que ele falava em parábolas com o povo. Jesus falava em parábolas com o povo. E no meio do caminho os discípulos vinham perguntando: Senhor, por que tu falas com eles por parábolas? Ele disse: porque vós não sois assim. Vós que estáis dentro,
Isso não é porque eles estão fora, mas vocês que estão dentro, com vocês eu não falo por parábolas. Eu falo de uma forma que você entenda. Deixa as parábolas para o povo, para a multidão. Deus não fala por parábolas com quem fala com Ele face a face. Deus não tem planos com a multidão. Por isso que quando Ele ressuscita, Ele não volta mais para a multidão. A multidão quer o pão. A multidão quer ver só os milagres. E às vezes parece que tem muitos pastores que querem a mesma coisa que a multidão está buscando. Às vezes eu penso que tem pastores que começaram igrejas não para servir a multidão, mas para servir a si mesmo. Deus não tem planos com a multidão. Os planos do Senhor são com aqueles que o temem, com os seus discípulos. E o propósito de Deus com os seus discípulos é: sirva a multidão, se compadeça da multidão. Você vive assim, eu vivo assim às vezes, e você também. Se está dando tudo bem, você está bem. Quando está dando tudo mal, você também está mal. Um corpo saudável, ele trabalha para todo o corpo. Se você tem um órgão saudável no seu corpo, ele trabalha para todo o corpo. Ele não trabalha para si. Cada órgão do seu corpo trabalha para que o corpo viva em ordem. Pegou isso aí? Cada órgão do seu corpo trabalha para que o seu corpo viva em ordem. O que é um câncer? O câncer trabalha para si. Ele pega toda a energia do corpo e consome. Ele pega toda a saúde do corpo e consome. Isso é um câncer. Ele pega toda a saúde do corpo e absorve para si mesmo. Não seja um câncer no corpo de Cristo. Não seja um câncer no corpo de Cristo, que toma toda a energia do corpo e traz para si mesmo. Nas minhas andanças na terra, irmãos, eu tenho visto tantas pessoas que trabalham para si mesmo, que usam os dons de Deus para si mesmo, são como um câncer no corpo de Cristo. Hebreus 10, 24 diz: considere uns aos outros, ou seja, reconheça o valor de todo o corpo. Até aquela pessoa que exige mais de você, reconheça isso, que ela está te treinando. Nós estamos numa construção, irmão. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 diz: cada um veja como constrói, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Quem é o fundamento? Cristo. Se você não usar na construção a mesma matéria-prima do fundamento, o fogo vai consumir tudo que você está construindo. Cada um veja como constrói. Ou seja, a mesma matéria-prima do fundamento tem que ser da construção que você está fazendo, porque o fogo provará que construção nós estamos fazendo. Amém? Amém, irmão? Amém. Aleluia. Então, nós precisamos entender o que é o ministério, o que é o nosso sacerdócio. Deus mandou Moisés no Egito. Moisés jogou o cajado no chão. Lembra que jogou o cajado no chão? O cajado virou o quê? Uma serpente. O Senhor disse: pega ela pela cola, pela cauda. Pega ela pela cauda. Irmão, um homem, na sua maior sanidade, ele sabe que não se pega uma serpente pela cauda, se pega pela cabeça. Só que Deus ali não estava pedindo para Moisés mostrar a sua habilidade de lidar com a serpente. Deus queria que Moisés mostrasse a sua dependência. Se Deus está mandando pegar a serpente pela cauda, pegue pela cauda. Não, mas tem que pegar na cabeça. Deus é que manda, não é você. Esse é o problema. É que você está preso naquilo que já sabe. E o que está, irmão, um homem na sua maior sanidade sabe que não se pega a serpente pela cauda, mas pela cabeça. Mas Moisés, entenda, essa vara na sua mão era um cajado ou era uma serpente? Era um cajado, mas isso pode virar uma serpente na sua mão. Depende do coração.
Se você obedece quando Deus manda você pegar, como você obedece vai determinar se esse ministério vai ser um cajado ou uma serpente. Como você se move, isso vai determinar se esse cajado aí vai ser uma bênção para as pessoas ou um problema para as pessoas. Depende do seu coração, se você está disposto a obedecer a Deus ou não. Nosso maior tropeço é aquilo que a gente já sabe, porque aquilo que a gente já sabe fazer não precisa mais confiar em Deus. Por isso que eu disse ontem, o puro não sabe fazer. O puro não sabe fazer, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso, de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual vai prosperar, se essa ou se aquela. O puro de coração ele não sabe fazer, mas é os puros de coração que verão a Deus. O problema nosso é aquilo que a gente já sabe fazer. Nós queremos alguma coisa na terra que hospede a ação de Deus do céu. Deus vem, a gente quer. Eu não estou falando de templos, irmãos. Eu também, o meu sonho é construir um templo lá em Itajaí. Eu não estou falando de templos, de igrejas. Não, as estruturas são necessárias. Onde Deus colocou o teu cérebro? Dentro de uma estrutura. Onde Ele colocou o teu coração? Atrás de uma estrutura. Ele pegou os 2 órgãos do corpo e estruturou. Os 2 órgãos principais do corpo Ele estruturou. Porque uma pessoa ainda consegue sobreviver sem um rim, ela consegue fazer um transplante de fígado, daqui a pouco de coração já faz, de cérebro ainda não. Deus pegou os 2 órgãos principais do corpo e estruturou. A estrutura é para proteger, não é para escravizar. Amém, irmãos? Eu não estou falando desse assunto, mas nada na terra pode hospedar as ações do céu. Escute, nada na terra pode hospedar as ações do céu. Por isso que quando Jesus chegou, onde é que Ele nasceu? Porque não tinha nada na terra que pudesse hospedar a sua ação. Não tinha hospedaria para Ele. Não tinha hospedaria para Ele. Ele deixou claro, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não estava dizendo que não tinha lugar para dormir, para comer. Ele estava dizendo o seguinte: nada nessa terra pode hospedar as minhas ações. Mas nós queremos fazer um lugar para hospedar a ação de Deus. A ação de Deus não se hospeda em estruturas humanas. Você está entendendo isso? Para nós, milagre é acalmar vento. Para nós é dizer: calma-te vento, aquieta-te mar. Mas milagre para Jesus é dormir no meio da tempestade. É dormir no meio do caos, dormir no meio da prova, aprender a descansar quando tudo aponta que vai dar errado. Você está ali descansando. Amém, irmãos? Porque a sua paz de dentro tem que ser maior do que a sua tempestade de fora. A sua paz de dentro tem que ser maior. Para nós, estar endemoniado é estar na condição de um gadareno. Isso aí está endemoniado. Tá? A gente acha que para estar endemoniado tem que estar na condição do gadareno. Não, à medida que você vai quebrando o princípio, perdendo valores, matando o relacionamento dentro de você, sabe o que é que vai te sobrar? Vai te sobrar é morar sozinho dentro de um cemitério. Então guarde isso no seu coração, querido. Guarde isso. Deus não vê como vê um homem. Amém, irmãos? Às vezes a gente sabe de alguém que tirou a sua própria vida e diz: ele se suicidou. Não, irmão, ele já vem se matando há tempo. As pessoas vão se matando há tempo. Suicídio não é do dia para a noite. Você vai matando as coisas dentro de você dia após dia, criando um ambiente de solidão, se atribulando com a falta de paz interior. E a única coisa que te sobra é morar sozinho num cemitério. É isso que Jesus está fazendo com os seus ministros, está libertando-os de si mesmo. Mas é do diabo. Não, o diabo já foi vencido na cruz, irmão. Nós temos que ser livres de nós mesmos, das nossas vontades, da nossa falta de paz interior. E a única coisa que disputa contra a tua vontade é a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, Deus quer gerar em mim, guarde isso. Deus quer gerar em mim perguntas para respostas que Ele quer nos dar. Tem resposta que Deus quer nos dar, mas primeiro Ele vai gerar em mim a pergunta. Para que quando eu pergunte, Ele diga. Por isso você e eu vivemos crise. Porque nessas crises, Jesus está o que? Gerando em mim perguntas necessárias.
não lamentações, não críticas, não. Para criar um ambiente para aquilo que Deus quer nos dar, as crises são necessárias. É muito difícil, irmão, você sentar na roda de corrupções para exercer misericórdia e não ser confundido como alguém permissivo ali. Eu tenho sentado em muitas rodas de corrupções, e às vezes as pessoas acham que eu sou permissivo, que eu estou permitindo aquilo. Não, o meu trabalho é salvar. O meu trabalho é salvar. Ah, mas tem um ditado que diz: me diga com quem andas, que eu te direi com quem és. Não, irmão. Jesus andou com uma turminha difícil, mas ele não se tornou nenhum deles. Eu vou te dar peixe, Pedro. Vou te dar muito peixe. E você não vai ter necessidade de mais peixe. Você terá necessidade, o pastor Juscelio falou isso lá em Itajaí esses dias. Você terá necessidade de ter uma rede melhor. Porque não adianta eu te dar mais peixe e a tua rede está rasgando. Não adianta eu te dar mais peixe e o teu barco está afundando. Eu vou te dar mais peixe. Você não vai ter necessidade de peixe, porque peixe eu dou. Você tem necessidade de rede. Você tem necessidade de barco. Você tem necessidade de equipe para puxar junto com você. Porque o que eu vou dar. Assim diz o Senhor, amém? Aí Pedro vai para o treinamento e não pega nada. E não pesca nada. Como acreditar, depois de não pegar nada, que aquilo era só um treinamento? Não tem a ver com coisas que Deus quer te dar. Tem a ver com coisas que Deus disse. Mas Deus está dizendo: eu estou preparando o ambiente para fazer isso. Aí você tem que aprender. Nós achamos que se a igreja está cheia, Deus está nos abençoando. Se está entrando recurso, Deus está nos abençoando. Ou a muralha vai cair. Amém? A muralha vai cair. Agora, o que é que derrubou a muralha? Foi o grito do 7º dia ou foi o silêncio dos 6 dias anteriores? Não, a muralha vai cair, vamos gritar. Mas eles também ficaram em silêncio 6 dias. Não, irmão, o que derruba a muralha é a obediência. Ficar quieto quando é para ficar quieto e gritar quando é para gritar. É isso que derruba essas muralhas. Eu vou te ensinar ficando em silêncio. 6 dias de silêncio e um gritando. Irmão, como um Deus vai te ensinar a ouvi-lo se você não ficar em silêncio e ele não ficar em silêncio? Veja bem, Moisés fala com a rocha. Fala com a rocha. Ela vai cair. Ela vai sair água. Fala com a rocha. Quando Deus está nos ensinando a falar, nós não podemos bater. Quando Deus está nos ensinando a ouvir, nós não podemos falar. Quando Deus está nos ensinando a pescar, a gente muitas vezes não pega nada. E aí, como acreditar no que Deus disse? Que Ele disse: você vai ser um grande pescador. Aí você vai pescar, não pega nada. Grande vai ser o seu chamado. Aí você vai fazer alguma coisa, não dá certo. Aí o que é que você diz? Irmão, Deus chama Moisés em Êxodo 24, diz: sobe aqui, Moisés, sobe no monte e me espera. Moisés ficou lá 6 dias sem ouvir a Deus. Deus só apareceu no 7º dia. Sabe de uma coisa que eu tenho aprendido nesse tempo? É muito mais fácil lidar com homens ambiciosos do que com homens que não querem nada. Porque os ambiciosos você pode comprá-los, mas um homem que não quer nada, ele não tem preço. Um homem que não quer nada, a única coisa que satisfaz a vida dele é a voz de Deus. É muito mais fácil, irmãos, treinar pessoas. Por isso que nós devemos investir nos leais, não nos habilidosos. Porque Deus dá habilidade para os leais, mas nem todo habilidoso é leal. Mas a igreja parece que só investe nos habilidosos. Investe naqueles que sabem fazer, não investe naqueles que não sabem fazer. Mas eles são leais, irmãos. A pureza de coração não sabe fazer, mas ela vai aprender com o Senhor. Quando você se permite receber mais glória do que a sua estrutura não suporta, você quebra, porque a própria glória de Deus, ela quebra você. A glória é cabode.
Então eu não posso permitir receber mais glória do que aquilo que a minha estrutura suporta. Por isso Deus tem preparado um ambiente para a gente poder receber essa glória. Você está me entendendo, irmão? Depois de você ler, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque eu preciso ganhar tempo aqui. Ainda nem falei de Pedro e de Cornélio, gente. Êxodo 24, versículo 12 a 18, depois você lê. Êxodo 24, 12 a 18, você vai ler na sua casa. Deus falou para Moisés: espera aqui, fique lá. Moisés ficou lá 6 dias no monte e Deus não apareceu. Deus chama você para ouvi-lo e não fala. Deus chama você para ouvi-lo e não fala. Por quê? Porque Deus está primeiro deixando esse vinho decantar. Você precisa ficar em silêncio. Deus está tirando todas as suas ações. Mas eu vou ficar lá 6 dias sem sentir nada? É sem sentir nada. Sem ouvir é sem ouvir. Sem entender é sem entender. No 7º dia Deus apareceu. Deus foi quebrando todas as estruturas emocionais de Moisés. Sabe, toda expectativa. Quando não tinha mais nada, Deus veio e falou. E deu para eles as tábuas da lei. Então, querido, guarde seu coração. Homens de Deus têm reações espirituais. Homens de Deus não têm só ações terrenas. Quer um conselho de amigo? Eu vim aqui hoje como teu amigo. Manda chamar Pedro. Porque Deus começou a se lembrar do que você faz e de quem você é. E certamente para alguns de nós a estação vai virar. Para alguns de nós a estação vai mudar. Eu quero deixar claro que a estação vai mudar para mim e para você, amém? A estação vai mudar. E nós vamos ter que tocar em coisas impuras que a gente acha que são impuras, e Deus está dizendo: vai lá. Vai lá, não chama de impuro que eu santifico. A minha pergunta é: Cornélio era um gentio, dava esmolas e orava. O Senhor visitou a casa dele e disse: manda chamar Pedro. Agora o Senhor vai na casa de Pedro. Diz assim: Pedro, tem 2 caras lá embaixo, vieram te buscar, vai com eles. Pedro disse: não vou não. Eu não vou em qualquer ministério. Esse povo aí nem é da nossa igreja, nem acredita na nossa fé, nossas crenças. Aí Pedro foi. O Senhor disse assim: por que você chama de imundo que eu santifico? Jesus gastou mais energia para convencer Pedro aí na casa de Cornélio do que Cornélio aí na casa de Pedro. O Senhor está gastando mais energia para convencer a igreja em alguns lugares que Ele quer do que convencer as pessoas aí na igreja. Tem alguns lugares que a igreja não está entrando porque ela não concorda. Você não tem que concordar, meu amigo, você tem que obedecer e ponto final. Você não tem que concordar com nada, você só tem que dizer assim: amém, Senhor, eis-me aqui. Vai lá, amém, Senhor, eis-me aqui. Mas por que Deus não me conta? Porque eu não entendo. Você não tem que entender. O que eu faço agora tu não entendes. Tu entenderás depois que tu obedeceres agora. Você imagina se Deus dissesse assim para José: José, você vai ser governador do Egito, mas primeiro seus irmãos vão dar um pau em você, vão arrebentar sua boca, vão quebrar 2 dentes seus. Depois os seus irmãos vão vender você como escravo para os ismaelitas. Mas fique tranquilo, você vai parar na casa de Potifar, um bom homem. Um bom homem. E a esposa dele vai dar em cima de você, e você vai preso por um crime que não cometeu. Mas fique tranquilo, é só 10 anos. E depois você vai ser governador. Você acha que José é irmão? Se Deus te contar tudo agora, você não vai. Se Deus te contar tudo agora, você não entra. Revelação, ela vai descortinando. Ah, mas Deus está abrindo as portas. Deus não abre as portas. Deus abre a porta. Pus uma porta aberta diante de ti. Se você entrar, abre outra. Se você entrar, abre outra. Se você entrar, abre outra. Deus não abre todas as portas de uma vez só. Apocalipse 3, ele diz: pus uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. E eu só pus ela porque tu tens pouca força aí, mas tu guardaste o meu nome. E por isso eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar.
Ninguém pode fechar. E a gente está dizendo, Deus vai abrir as portas. Não, Deus não vai abrir as portas. Pior do que não ter portas fechadas é ter muitas abertas e não saber qual foi a que Deus abriu. E entrar em todas elas. E vai ter que voltar de todas elas. Então espera a porta abrir, não arrombe. Abriu, entra. Eu moro num prédio que você sai do elevador. Quando você sai do elevador, acende a luz no corredor. E se você andar, apaga de trás e acende da frente. Já andou em lugares assim? Que à medida que você vai andando, vai acendendo a luz e vai apagando a de trás? Por isso que os sinais seguem. Se você não andar, não acende. E você está dizendo, não, mas eu estou esperando Deus abrir as portas. Não vai abrir. Você não entrou na primeira que Ele abriu, Ele vai abrir outra. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Nós não podemos ser como Faraó, que temia as pragas, mas não temia Deus. Tem quantas pessoas que temem a perseguição, temem a falta de recurso, temem isso, temem aquilo, mas não temem a Deus. Eu tenho que temer a Deus, irmão. O resto não importa, o resto é resto. Manda chamar Pedro. Ou seja, Cornélio, tem portas que só Pedro pode abrir para você. Tem chaves, Cornélio, que você ainda não entendeu. Pedro vai te ajudar. Você tem visão, você é generoso, mas tem algumas portas. Como, pastor? Mas por quê? Por que Deus não falou para mim? Porque Deus não te conta tudo. Essa é a primeira lição de um ministro, é depender de outro. Com a mesma impetuosidade que você se levanta para ensinar, se assente para aprender. Todo pastor precisa ser pastoreado, irmãos. Precisa de alguém para gritar no seu coração, de alguém para lhe apontar o dedo, de alguém para se submeter. Mas eu não concordo, mas é bom quando não concorda mesmo. Porque Deus ofende a minha mente para revelar meu coração. É isso que Deus faz. Eu sou pastor de uma igreja, presidente de um ministério enorme, com várias igrejas, são quase 1000 igrejas ligadas. Eu não concordo com tudo. Eu não concordo. Às vezes eu chego na igreja que eu sou pastor presidente, eu digo, aí ela se calma, não fala nada, amor, eles fizeram com tanto amor, eu digo, mas não ficou ruim, mas eu não falo. Há um tempo atrás, um irmão entrou no meu escritório para ir embora, disse, pastor, eu quero me desligar. Eu digo, você está indo embora? Estou. Eu disse, leva eu também. Ele disse, me olhou, você está maluco? Eu disse, não, leva eu. Ele disse, pastor, eu não, tem um monte de coisa aqui que eu não concordo. Eu disse, eu também não concordo, leva eu junto. Ele disse, o senhor está maluco? O senhor é o pastor. Eu disse, para você ver, você tem opções, eu não tenho. Você não pode me aturar, eu tenho que te aturar. Eu tenho que te suportar e você não me suporta. Ele começou a rir e disse, pastor, o senhor está brincando? Eu disse, não estou não, eu queria ir muito embora daqui. Sabe, deixa eu contar uma história para você de um cara que naufragou. Teve um cara que naufragou, ficou sozinho numa ilha, 22 anos. Aí acharam ele na ilha. Foram buscar ele de helicóptero, chegou lá na ilha, aquela multidão, a filmagem, todo mundo, a reportagem. Aí chegou lá, tinha uma construção. Aí ele perguntou, o que foi isso? Ele disse, isso aqui eu fiz, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar aqui, eu fiz uma casa para mim. Aí foram em outra construção. E aqui, ele disse, é que eu sou crente, né, cara? Eu fiz uma igreja para me congregar. E aquela outra, ele disse, não, é porque eu saí daqui que eu não concordava com muita coisa, eu fui congregar naquela. O cara sozinho numa ilha, não conseguiu congregar com ele mesmo, irmão.
compatibilidade, diga comigo, compatibilidade. É construir com os diferentes. A igreja não é feita de tijolos. Tijolos são todos iguais, todo o mesmo naipe, o mesmo tamanho. A igreja é feita de pedra. Pedra, olha aqui, pedras são diferentes. Ó, tem pedra bicuda, pedra quadrada, tem pedra redonda, tem pedra lascada, tem pedra comprida, tem pedra áspera. E uma vai se encaixando na outra, vai se dobrando e vai se encaixando na outra. Jeremias diz que Deus não recebe sacrifícios em altares de tijolos. Deus não recebe. Nós temos dificuldade de compatibilidade. A gente tem dificuldade de construir com os diferentes. Meu irmão, nós somos confusão. Manda chamar Pedro, pelo amor de Deus. A primeira lição da vida de Deus é você andar com alguém. Moisés falava com Deus face a face, mas quem ensinou ele sobre o ministério foi Jetro, que não era nem crente muito direito, não. Era sacerdote em Midian. Jetro deu conselhos para ele sobre o ministério. Diz, olha, você separa 70 homens para te ajudar, né? Você pega as coisas mais difíceis, fica com você, as coisas mais fáceis deixa para eles, fica com Deus, né? Deixa o povo embaixo no monte, sobe você e fica com Deus, né? Vou fazer isso, é isso mesmo. Manda chamar Pedro, mas eu já tenho visão, Deus já falou comigo. Manda chamar Pedro, irmão. Você não pode fazer isso sozinho. Pedro vai abrir oportunidades de entendimento para você. Uma família que vivia debaixo da glória. Você precisa ser instruída. Você adora, serve, mas quando você não entende, você não é aperfeiçoado naquilo que está fazendo. Mateus 13,19 diz, ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, o maligno vem e rouba-lhe a semente. Eles tinham uma promessa, Joel 2,38, eles tinham uma promessa que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Manda chamar Pedro. Pedro brigou, disse, eu não vou. O Senhor teve que gastar energia com Pedro, aí Pedro vai. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, está tudo pronto, tem uma conferência esperando Pedro. Cornélio naquele dia parou a fazenda, chamou os servos, chamou os filhos, chamou os amigos, chamou todo mundo, chamou o governo. Pedro entra, fica meio ressabiado, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui na casa desse povo de outro ministério. Pedro, a gente mandou te chamar porque o Senhor mandou a gente te chamar. Pedro não foi ali sem querer ir, irmão. Pedro não podia acreditar que aquele povo estava ali sentado esperando uma instrução. E Pedro então começa a discorrer nas escrituras e começa a dar instrução. À medida que Pedro começa a dar instrução, o Espírito Santo não esperou nem Pedro terminar o sermão. O Espírito Santo veio e encheu todo mundo. Pedro, meu Deus, o que é isso? E todo mundo começou e Pedro não podia acreditar naquilo. Pedro não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele não tinha terminado o culto ainda, talvez não tinha nem feito a oferta. E aquele povo todo cheio, irmão, Pedro não podia acreditar. No outro dia, Atos capítulo 11, a convenção manda chamar Pedro. Aí é pedreira. Pedro, não acredito, chegou para nós uma notícia que você estava na casa dos gentios, Pedro. Ele disse, rapaz, eu nem queria ir. Eu fui meio coagido por Deus aí. Vocês sabem no que eu acredito. Eu nem acredito nisso. Eu não oro em línguas, eu não acredito dessa forma. Eu não acredito, eu não acredito nessas coisas. Eu fico imaginando Pedro tentando se defender. É claro que ele ora em línguas. Pedro tentando se defender. Pedro diz assim, gente, eu cheguei lá, vocês não acreditam. O povo abençoado. Mas eles são gentios. Pode ser o que for, mas eles são abençoados. Eu fui lá, rapaz, tinha tanta unção, tanta glória.
Mas Pedro, a gente não comunga com esse povo. Diz, olha, vamos ter que mexer no nosso regime interno. Nós vamos ter que mexer no estatuto, porque tem alguma coisa acontecendo aqui. Pedro, o que aconteceu? Rapaz, eu estava pregando, o Espírito Santo foi pegando todo mundo, foi batizando as crianças, batizando as pessoas, batizando. Eles começaram a pular, a dançar, a cantar, a gritar, e começaram a tocar sofá, e começaram a tocar concha. O povo maluco, o povo doido. Daí o presidente da convenção disse, agora nós entendemos que Deus não faz acepção de pessoas. O Espírito será derramado sobre toda a carne. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Aonde tem carne, o Espírito virá. Aonde tem carne, o Espírito virá. Aonde tem carne, o Espírito virá. Alguém está me entendendo aqui? Glória ao nome de Jesus. E você fica nas suas prisões religiosas dizendo, eu não concordo. Problema seu. Porque ele virá. E por que ele virá? Porque Jesus disse que ele viria. E ele veio e não subiu mais. Ele veio e encheu toda a casa com a sua glória. Aleluia. Ele muda a estrutura mental dos apóstolos. Eles não conseguiram entender. As nossas instruções não é para substituir a glória de Deus. Deixa os irmãos entrarem, deixa o menino rodar. As nossas instruções não são para substituir a glória de Deus. Olha o que Davi diz no Salmo 27, o verso 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Uma coisa, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a sua formosura e para aprender no seu templo. O que é que vem primeiro, contemplar ou aprender? Contemplar vem primeiro. Como é que você vai aprender de um Deus que você não conhece? Uma coisa eu pedi ao Senhor. Mas Senhor, eu quero te servir, eu vou fazer, Marta, você está muito ocupada com muitas coisas. Está atribulada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. E a Maria, essa que está jogada no chão ali, ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Não tire ela do chão, não. Deixe ela ali. Marta, eu não estou dizendo que o seu serviço não é importante. Eu estou dizendo que agora, nesse momento, o seu serviço não é importante. O filho do pastor Lapa, o Davi, ele viaja comigo. Ele é da mídia. Aí às vezes o negócio está pegando na igreja, nas viagens que nós vamos. Cadê o Davi? Ele está jogado no chão e a câmera do lado. Eu dou, olha o Davi. Eu tive que parar de levar ele, irmão. Porque ele vai para chapar, ele bebe demais. E cadê Davi pegasse? Pastor, foi forte, mano. Mano, foi forte. Porque ele está atrás da câmera hoje, irmão. Isso é um detalhe. Um dia ele vai vir para frente dela. Sabe, o serviço não te rouba da glória, irmãos. O serviço não te rouba da glória. Deus não precisa de musicistas. Deus precisa de adoradores. Deus não precisa de um pregador. Deus precisa de um adorador. Entenda o que eu estou te dizendo. Eu não estou menosprezando a instrução. Não, por favor, não dá para viver sem instrução. Mas se você não contemplar a sua formosura, você não vai aprender no seu templo. Porque depois de você contemplar, você vai querer estudar tudo sobre ele. Tudo. Manda chamar Pedro. Ele vai te instruir. A sua devoção me impressiona, mas você precisa ser instruído. Mas não começa pela instrução. Começa pela glória.
Começa pela glória. Começa primeiro você ver, sabe? Primeiro você tem que ver a sarça queimando e não se consumindo. Moisés viu a sarça, Atos capítulo 3, não, Êxodo capítulo 3. Moisés olhou a sarça e está escrito assim: então Moisés via que a sarça ardia, mas não se consumia. Então ele disse consigo mesmo: me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça não se consome? Está escrito assim no versículo seguinte: vendo Deus que Moisés se virava para ver, falou Deus com ele do meio da sarça. Deus primeiro não falou, primeiro ele queimou. Porque Deus só fala no ambiente onde Ele é contemplado. As instruções de Deus são para quem contempla Deus. Deus não se estuda, se experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Provar, você tem que provar primeiro. Foi isso que aconteceu com Cornélio, ele provou. Ele provou, e quando ele provou, ele gostou e continuou provando, e continuou provando. Ele não sabia. Então o Senhor disse: chama Pedro, ele vai te instruir, que tem muito mais do que isso que você está vivendo. Tem muito mais. Irmão, a sua graça nos basta. Sempre foi a graça. A lei não foi feita para salvar, a lei foi feita para guardar como uma semente para um tempo certo. A lei continua protegendo os imaturos, porque o imaturo não tem condição de viver sem lei. Mas há uma superior aliança, diz a Bíblia. Há uma superior aliança. O Deus que você serve, Ele não é judeu. O Deus que você serve, Ele é judeu de toda a terra. Ele é Deus de toda a terra. Ele não é só judeu. Ele pode ser português, Ele pode ser espanhol, Ele pode ser alemão, Ele pode ser francês, Ele pode ser brasileiro. Ele é Deus de toda a terra. O fato de Deus ter levantado uma nação, não significa que Deus ama só aquela nação. Quando Deus levanta um homem para deixar um modelo, dizer assim: eu queria assim, eu queria que fosse assim. Por isso que quando Deus te levanta, não tem a ver com você. Toda glória aparente, ela tem prazo de validade. Mas o homem sempre está buscando aquilo que é aparente. Esse é o desafio que nós temos nesses dias: é pastorear homens livres. Não tem coisa mais desafiadora para um líder do que pastorear pessoas livres. Agora, sabe o que eu tenho aprendido? Pessoas livres são submissas. Quem não é submisso são os religiosos. Religiosos que não são submissos. A minha responsabilidade é pastorear ovelhas, não lobos. Ovelhas que ouvem a voz do Senhor. Então, querido, eu quero deixar essa palavra para você, meu querido amigo pastor. Eu quero deixar essa palavra para você. Revelação de Deus é as sementes que Deus está despejando nesses dias para você. Manda chamar Pedro. Agora, por favor, os Pedros que aqui estão, vai. Mas pastor, não tem nada a ver com a gente. Vai. Mata e come. Não, está amarrado. Mata e come. Não tem coisa mais superior. A superior aliança de um líder é ele acreditar em pessoas quando elas ainda não deram frutos. É você celebrar pessoas nas sementes que nunca deram fruto nenhum, mas você olhar e dizer assim: eu vou confiar aqui. Talvez hoje muitas pessoas dizem assim: você prega lá na Casa do Leão porque a igreja é grande. Você prega lá na Casa do Leão porque o Rafael Bispo dá primícia para você. Não, irmãos. Eu estava aqui em Portugal, numa conferência nossa. O Rafael estava lá com a Síria, fazia um ano que eles estavam casados. Feio, magrelo, parecia um birimbau, tortinho, andava assim. Eu olhei para ele, o Espírito Santo disse: vá na igreja dele. A igreja dele é assim, irmão, 18 pessoas.
Eu falei para ele: eu quero ir pregar na sua igreja. Ele disse: não, mas eu não tenho membro. Eu disse: não, eu prego para vocês. Não tem som, não tem cadeira, não tem nada. Eu disse: mas Deus está falando para mim na sua igreja. Eu fui lá, eles me serviram um café. Eu comi com o pratinho na mão, porque não tinha lugar onde pôr. Dentro do almoxarifado, junto com os detergentes. Sentei na cadeira e comi ali, todo envergonhado. Tinha 18 pessoas naquele dia. Mas o Rafael já pregava como se estivesse pregando para milhões de pessoas. Hoje as pessoas olham e dizem: ah, você vai lá porque a igreja é grande, porque eles têm um grande ministério. Não, irmãos, eu amei isso aqui na semente. Eu amei isso aqui quando não tinha fruto, quando não tinha oferta, porque ele deu a oferta, eu devolvi. Eu amei isso aqui quando não tinha nada. Sabe, um líder, ele celebra pessoas na semente. Ele não está procurando gente para falar, ele está procurando alguém para desenvolver. Então, entenda o que eu estou te falando, irmãos. Celebre pessoas na semente. Quando o Senhor chamou Gideão, ele estava se escondendo dos medianitas, escondendo o trigo. E o Senhor disse: eu sou contigo, homem valente. Ele disse: quem? Eu? É, você, cara. Eu estou aqui porque alguém acreditou, irmãos. Alguém disse: Luiz, você vai... Eu disse: não, eu não vou. Minha esposa trabalha de empregada doméstica para sustentar a casa. Eu estou na rua de bicicleta, pregando nas praças. Você não está entendendo. Eles: não, Deus me falou que você é grande. Qual é o nosso padrão de grandeza? Não, eu não vou lá não. Cornélio, Deus me livre. Não, eu sou crente. O Senhor está dizendo: mata e come. Quantas coisas o Senhor já disse para você: mata e come. Quantas coisas, todos os lugares que eu já fui, que eu não acreditava neles, e o Senhor me impressionou. E eu tive que dobrar meu joelho e pedir perdão para o Senhor. Quantos lugares que eu fui que eu dizia: Deus, isso aqui não tem nada a ver comigo. Deus diz: mas tem a ver comigo. Eu morri por isso, Luiz. Meu Deus, entenda o que eu estou te dizendo. Porque nos próximos dias, se você não se importar, você vai perder a unção de Deus. E eu vou repetir: nos próximos dias, se você não se importar com o que Deus está dizendo, você vai perder a unção de Deus. Você vai perder a habilidade que Deus te deu para servir o corpo. Então mata e come, irmãos. Vai com eles. Vai lá, eles estão te esperando para serem instruídos. Vai lá, por favor. Irmão, o evangelho é cósmico. É muito mais do que salvação individual de pessoas. É uma obra cósmica para redimir toda a terra, toda a terra. Amém? Até o céu vai ser purificado, novo céu e nova terra. Entenda isso, irmãos. Então vinde, tornemos ao Senhor. Vinde, tornemos ao Senhor. Ele fez a ferida, mas Ele sara. Eu não vou tornar ao Senhor porque Ele vai me dar alguma coisa. Não, é porque Ele me feriu. Ele me feriu para me acordar. Eu voltei ao Senhor porque Ele me feriu. Volta ao início. Voltar ao início não é voltar ao jardim do Éden. Não, é voltar aonde você já esteve um dia. Mateus 28, 5. Eu termino aqui. O Senhor ressuscitou. Apareceu para Maria. Depois você lê Mateus 28, 5. Depois você lê Marcos 16, versículo 7. Jesus disse para Maria: vai lá e diz para os discípulos e para Pedro, diga para eles irem para a Galileia. Vai lá e diz para eles irem para a Galileia, porque eles vão me ver lá. Irmão, eles estão aqui em Jerusalém. Deus está dizendo: volta aqui para a Galileia. Lá eles vão me ver. Por que Galileia? Porque foi onde começou. Para ver Cristo ressuscitado todos os dias na sua vida, você tem que voltar onde tudo começou. Onde você não tinha demandas, onde você não tinha coisas para orar, você só tinha que orar porque você queria Deus.
Pedro, volta lá onde a gente era só amigo. Você ainda não era apóstolo. Volta lá, Pedro, onde você não pescava nada. Eu entrava no barco, falava e você acreditava e você ia. Volta lá, onde a gente era só um bando de amigos. Volta lá, onde a gente era só algumas pessoas que tinham vontade de fazer as coisas. Volta lá. Você quer ver Jesus ressuscitado? Volte lá, onde tudo começou na sua vida, onde você tinha fé e esperança, mas aonde as demandas dessa vida não te roubaram da fé, não te roubaram da esperança. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Se querem me ver ressuscitado, volte ao lugar do início. Volte ao lugar do início. Volte ao lugar onde o único sentimento que enchia o seu coração. Retorne. Retorne, saia desse princípio de religiosidade, desse precipício de religiosidade. Que nós não sejamos um povo que, para obedecer a Deus, precisamos de garantias de Deus. Nós não precisamos de garantias. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre.